Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre recuperabilidade de estoques e sua importância dentro das definições de ativo. Então, vamos conversar retomando, relembrando ou observando, para quem nunca viu, o conceito de ativo. No âmbito da nossa estrutura conceitual, o nosso CPC 00, segunda revisão, ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Para complementar, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, é ativo para a entidade todo recurso econômico presente que é controlado por ela como resultado de um evento passado, por exemplo, uma compra passada de um ativo, adquirir um ativo no passado, ou vender um ativo e receber o outro ativo, como por exemplo numa venda a prazo, em que você vende um ativo e recebe o direito futuro de receber por aquele ativo com juros provavelmente. E recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, então isso é bastante importante. Para que o recurso econômico seja um ativo, ele precisa ter o potencial de produzir benefícios econômicos. Mas como é que um recurso econômico tem esse potencial de produzir benefícios econômicos? A própria estrutura conceitual traz aqui um rol de sugestões sobre como é que um recurso econômico traz benefícios econômicos para uma entidade. Lá no item 4.16, ela diz que um recurso econômico pode produzir benefícios econômicos para a entidade ao autorizá-la ou ao permiti-la fazer, por exemplo, um ou mais dos seguintes atos. A. Receber fluxos de caixa contratuais ou outro recurso econômico. Vamos pensar no caso da venda a prazo, da entidade que vende a prazo. Quando ela vende a prazo, o que acontece? Ela estabelece um contrato junto ao cliente, em que o cliente sai do estabelecimento, por exemplo, com a mercadoria em mãos, e esse cliente vai pagar daqui a um determinado período futuro. Então, a empresa, ela abriu mão de um recurso econômico, ou seja, de um ativo que era dela, em troca de receber fluxos de caixa contratuais no futuro, ou outro recurso econômico, se fosse o caso de um outro tipo de ativo a ser negociado. Então, esse direito a receber é um ativo da entidade e traz benefícios econômicos por meio do que? Dos fluxos de caixa contratuais que virão provenientes desse direito a receber, que será o valor a receber pela venda e possivelmente os juros por conta desse diferimento do prazo. B. Trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis, então algo análogo a uma venda, só que ao invés do recebimento ser em caixa, vai ser por meio de outro recurso. Por exemplo, vende mercadorias, ao invés de receber caixa, recebe na forma de um imóvel, em condições potencialmente favoráveis para o vendedor. Produzir fluxos de entrada de caixa ou evitar fluxos de saída de caixa, por exemplo, utilizando o recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos econômicos para produzir produtos ou prestar serviços, e utilizando o recurso econômico para melhorar o valor de outros recursos econômicos ou mesmo arrendando o recurso econômico para outra parte. Então, no primeiro caso, ele está mais relacionado ao uso do recurso. Por exemplo, uma entidade, ela trabalha com vendas. Para que essas vendas aconteçam, os vendedores precisam ir às lojas, oferecer e vender o produto. Para que esses vendedores vão às lojas, ele precisa se deslocar. Se a empresa concede, por exemplo, passagens de ônibus para ele se deslocar, isso pode levar mais tempo para ele conseguir concretizar uma venda do que se a empresa cedesse um veículo, adquirisse um veículo e cedesse ao vendedor para uso. E como a entidade quer
maximizar seus ganhos, maximizar seus lucros, ela vai para a alternativa que seja mais eficiente para ela. Então, se for mais eficiente para ela adquirir um carro para que o vendedor use para se deslocar, é provavelmente o que ela vai fazer. No caso desse carro, o vendedor vai estar utilizando, vai estar consumindo ele a fim de concretizar vendas que vão gerar fluxos de caixa para a entidade no momento futuro. Então, o uso do veículo, ele traz benefícios econômicos para a entidade por meio do quê? Por meio do fato de que o uso dos veículos foi necessário para que os vendedores conseguissem fazer suas vendas com eficiência. No segundo caso, ele está relacionado bastante à questão de produção e consumo. Então, para uma indústria, por exemplo, produzir uma mercadoria, ela vai ter que consumir outras mercadorias, como, por exemplo, a matéria-prima. Nesse caso, com a matéria-prima, que também é um recurso econômico controlado pela entidade, como resultado de uma compra passada, essa mercadoria ela vai ser transformada, vai ser utilizada para produzir uma outra mercadoria, que é o estoque. E esse estoque vai trazer benefícios econômicos para a entidade por meio da venda ou do próprio uso. E arrendando o recurso econômico para outra parte, se está relacionado a operações de arrendamento, então, contratos que sejam classificados como arrendamento dentro da definição de arrendamento do CPC 06R2, eles trazem benefícios econômicos por meio deste arrendamento, mas isso não é escopo dessa aula daqui. Ok? Existem aqui também a questão da extinção de passivo ou receber caixa por meio da venda, o que é mais comum no caso de estoques. Mas o que a gente pode pegar desse rol aqui e sintetizar é o seguinte: um ativo ele pode gerar benefícios econômicos por meio da venda, do uso, do consumo ou da troca, do contrato, né? No caso da venda a prazo, existe um contrato ali definindo os termos da venda. Inclusive, o estoque ele tem o potencial de gerar benefícios econômicos por meio da venda, por meio do seu consumo ou do seu uso pela própria entidade, ou também mediante algum tipo de troca ou de contrato. Mas ter o potencial de gerar benefícios econômicos é fundamental para que um ativo seja ativo. Então, se um recurso econômico não tem potencial, ao todo ou em parte, de produzir benefícios econômicos para a entidade, então não é mais ativo da entidade. Então, se era um ativo que estava reconhecido no patrimônio da entidade, mas ele deixou, ao todo ou em parte, de produzir benefícios econômicos, a entidade vai ter duas saídas. Ou desreconhecer aquele ativo do patrimônio, ou seja, retirar aquele ativo do patrimônio, aquele recurso do patrimônio, ou ajustar o valor daquele recurso, o valor daquele ativo, para o valor que represente o potencial de benefícios econômicos, ou seja, o potencial de gerar caixa, fluxos de caixa para a entidade no futuro. Outra questão importante quando a gente fala em ativo, aqui a gente fala no recurso econômico que tem o potencial, porque a gente precisa lembrar que não há certezas. Um estoque, ele tem o potencial de gerar benefícios econômicos, por quê? Porque muito provavelmente ele vai gerar por meio da venda. Mas pode acontecer do estoque estragar, o estoque se perder, ou simplesmente ficar velho, ou simplesmente os clientes não terem mais interesse nele. Então, ele tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Não precisa haver uma certeza, precisa haver uma chance, uma probabilidade. Beleza? No próximo vídeo a gente vai discutir esses termos dentro do que nos interessa aqui, que é a recuperabilidade de estoques. Obrigada!